E aí galera, eu sou o Ivo Minikovski, estamos aqui para mais um Hashtag Todo Dia, seu podcast motivacional, inspiracional, para ajudar as pessoas que estão empacadas com alguma dificuldade na vida, saber que dá para evoluir, crescer. E hoje eu estou aqui com Flávio Reitz. Explica para nós qual que é o certo aí. Só Flávio, o Perneta, o cara do salto em altura, o cara do paradesporto, todos os nomes me são bem-vindos. Vamos ficar se cancelado hoje, então já. Olha, a gente tenta, né? Não, brincadeiras à parte. Eu sou natural de Francisco Beltrão, no Paraná. Né? A minha família uma parte da família tem origem aí, o sobrenome em alemão. Então, originalmente, Flávio Reitz. Antigamente, os antepassados, inclusive, se escrevia com A, né? A-R-A-I-T-Z, mas em algum momento virou R-E-I-T-Z, então Reitz. E aí, para não ficar falando Reitz e pedindo para escrever com a letra E, eu meio que aportuguesei, abrasileirei e já falo direto Reitz para facilitar a comunicação. Tá certo, maravilha. Flávio, cara, já disse pra gente então o seguinte: tua característica de superação é a perna. Sim, é bonita, né? Grande, viçosa. O tamanho do braço, né, cara? Vocês viram o tamanho do braço desse cara? Não. Agora é que o braço tá grande, mas até 3 anos atrás era a perna que chamava a atenção, né? Uma perna bonita, viçosa. O Paulo falou que você fazia leg press com 400 quilos. Eu falei, não faz, eu faço com as duas pernas. Eu faço série com 320 ali, dava pra brincar. Cara, mas assim, esporte de alto rendimento, né, Ivo? Sim. A gente tá todo dia buscando empurrar aquele limite, aquela barreira, aquele ponto que representa o teu limite um pouquinho para cima. E todo dia empurrando um pouquinho. Para que isso possa ser possível, a gente precisa fazer mais. Porque se eu fizesse neste momento o que eu já fazia anteriormente, o resultado vai ser igual àquele que foi anteriormente. Os processos sendo os mesmos, o resultado vai ser o mesmo. E a gente aprendeu que a gente precisa evoluir, e para evoluir a gente precisa ir além, né? E é por isso que eu brinco que, apesar de eu não ter uma perna, né, o que chama realmente a atenção é ter a outra perna. Antigamente eu era magrinho em cima, esmilinguido, e a perna era grande por conta da atividade que eu praticava, né? Agora, nos últimos 3 anos, eu estou fazendo esse processo de inversão, quase radical, tirando totalmente carga, peso, intensidade, potência da perna, trazendo isso para os membros superiores, né, os braços, e continuando de uma certa maneira exigindo a parte de core, né? Tanto na modalidade anterior quanto na atual, o core ele é imprescindível. São habilidades diferentes, exigências diferentes, mas importante de igual maneira. E o core liga todas elas, né, cara? E a gente fica, né, fazer abdominal e prancha, e é isso aí, né? Não dá pra ficar só nisso. 26, 29 músculos ali, né, cara? Sim. Não é só isso que vai... Você pode fazer uma infinidade de variabilidades que você pode fazer, e exercícios e tal. E pra ter uma ideia, eu nunca tive cãibra no corpo todo. Ultimamente eu tô começando a ter cãibra no abdômen. Eu ainda tenho que descobrir o motivo, mas eu acredito que um dos é por conta da exigência que tanto os exercícios de academia quanto os exercícios da modalidade estão exigindo no momento. Vamos falar dessas modalidades. Bora. Aí. Inicialmente, já cortamos tudo. Eu queria começar com a tua história, onde aconteceu o que... Já tô interessada, cara. Depois a gente volta. Se precisar, volta. Tu fazia salto em altura. Sim. Cara, como é que é o salto em altura com uma perna só? Porque assim, eu consigo entender você pular com uma perna só. Tá. Eu consigo, é tranquilo. Eu não consigo entender você correr até o lugar e pular. Pra começar eu não corro, né? Você se mover até o lugar. Eu pulo para dar um grande pulo final. Na verdade, resumindo, é isso. Quem tem as duas pernas, corre. Então, uma perna na frente da outra, esse é o ato de correr. Mas o salto em altura, ele é simples, é física. É você se mover horizontalmente, atingindo um pico de velocidade ideal, ou o máximo que você conseguir dentro de um escopo de controle, fazendo com que você vença a gravidade, entre aspas, já por conta da velocidade. Você é da física, tu vai entender isso melhor que eu. No momento do grande salto, você aplica essa força que está sendo horizontal para cima. Aí, claro, com um monte de ajustes e um monte de outros critérios, que no caso é a perna. Por isso que eu fazia leg press com 400 quilos e agachamento com 200. Então, é claro que um
já para deixar aqui um disclaimer, né, com uma amplitude totalmente controlada e dentro daquilo que a modalidade que eu praticava exigia, com um movimento curto. Eu não chego na frente do colchão e agacho no calcanhar para fazer um salto. Então é só o movimento de quebrar o quadril e já ir pro movimento de salto, né? Então salto de altura é isso, é um movimento horizontal, e corrida, controlando com o centro de gravidade, com a força centrípeta e tal, transformando isso em verticalização, um baita de um controle de corpo para passar a fasquia e sem derrubar ela, caindo no colchão do outro lado. De forma resumida é isso. Independente para quem tem duas pernas ou uma, o movimento é o mesmo. A grande questão é, não existe bibliografia quer dizer, vamos de novo, existe pouca bibliografia para salto em altura com as duas pernas. Quiçá bibliografia para como é que se faz com uma perna só? Se tu botar no Google não tem. Quem dirá livros ou teorias e pesquisas, né? E aí, a gente pegou o quê? A gente sabe que pro salto em altura a gente precisa fazer isso. Correr, saltar, fugir do sarrafo. E a gente foi fazendo, empiricamente. A coisa do pesquisador lá no século XVI, tentativa, erros e acertos. O que deu certo a gente mantém, o que deu errado a gente reprograma, pensa em outra maneira de fazer. Resumindo, foi isso que a gente fez. É difícil, porque aí você erra muito para poder até chegar no ponto certo. Foram 12 anos de salto em altura. Eu posso dizer que a gente teve um programa acertado nos últimos 5. Entendeu? Os primeiros 7 foi de tentativa, erro e acerto, tentativa, erro e acerto. E é isso, assim, eu cheguei a saltar 1,80. É a minha altura. Foi no final, foi depois de um processo muito longo, foi difícil, foi perto daqueles momentos onde eu parava e me perguntava o que eu tô fazendo aqui, por que é que eu tô me colocando nessa seara de dor, de sofrimento, de ausência, de dieta, de problema psicológico quase, de chegar em casa, ter uma dieta com 0 carboidrato, chegar em casa dando chute, mas valeu a pena, né? 3 Jogos Paralímpicos, Campeonato Mundial em Doha, no Catar, em 2015, medalha de prata no Parapan de Toronto em 2015 também. Então, se tu me perguntar, valeu a pena? Valeu. Sempre, faria tudo de novo. Sempre, né? Sabendo do preço que paga, eu faria igual. Agora, sabendo do preço, eu faria de novo, porque eu tenho certeza que eu faria melhor. Quando me perguntam assim, Flávio, como é que estão os treinos? Tá tudo certo? Tá pesado? Assim, ó, e eu brinco dizendo, estou treinando mais do que eu gostaria, porém bem menos do que eu deveria. Porque você, quando está treinando, tu acha, eu não aguento mais, não, é mais uma série, ou mais um tiro, ou mais um exercício. Só que aí tu chega na hora do vamos ver, lá na água, lá na pista, lá no ginásio, lá na hora de fazer o teu PR, lá no agachamento, ou no snatch, tu fala assim, eu deveria ter treinado mais porque não tá indo. Eu imaginei que eu ia até tal ponto, mas não foi. Por quê? Porque em algum momento faltou, seja um descanso, seja uma dieta, seja um momento de lazer, e aí você ficou ali muito focado em, por quê? Tu também precisa do lazer para dar aquela relaxada. Então, eu sempre brinco, eu treino mais do que eu gostaria, mas bem menos do que eu deveria. Cara, isso é fantástico. E é que nem falou, esse propósito que tu estás fazendo ali, né, cara? Tu sabe o que tu queres fazer e tu paga o preço que vier. Se tu souber o preço, você paga até com gosto. Né? E na verdade, essa questão de eu não me arrepender das coisas, das ações e das atitudes que eu tomei, ela vem desde o início da situação que me levou a não ter uma perna. Desculpa. Com 15 para 16 anos, lá em Francisco Beltrão, eu acabei descobrindo um câncer ósseo localizado no fêmur da perna esquerda. Fiz quimioterapia, não resolveu, e aí o médico colocou 2 opções na mesa. Você pode escolher ficar com a perna e assumir um risco de quase 100% de chance de vir a óbito. Você pode escolher tirar a perna e 50-50. Não era garantido, mas aí diminuía para um 50-50. 15 anos de idade. Não é fácil. Eu posso hoje olhar para trás e a gente procura sempre focar no lado positivo, mas não foi fácil. A gente tem muitos porquês aos 16, 15, 16 anos de idade, né? E Ivo, hoje eu tô gripado, mas a última vez que eu fiquei gripado foi faz quase 1 ano. Então a minha saúde ela sempre foi muito estável e quase não ficava doente. Eu nunca quebrei um osso do corpo, essas doenças de criança, sarampo, essas coisinhas eu nunca tive. Gripe era raro. Então assim, eu nunca fiquei doente. E do nada apareceu um câncer. Então você fica com muitos porquês.
Mas além disso, e passando por cima disso, eu me agarrei a uma coisa que ela é muito simples. O fato de ficar vivo. Isso pra mim foi primordial. É claro que foi importante a equipe médica, a psicóloga, que eu chamei durante muito tempo, até hoje foi a minha segunda mãe, a minha mãe sempre esteve do meu lado, a minha família. Mas a partir do momento que você escolhe ficar vivo, nada mais interessa, nada mais importa. Eu sempre imaginei que eu faria grandes coisas, independente se eu tivesse duas pernas, uma, três, cinco ou nenhuma, ou não pudesse andar, sabe? Andar normalmente. Então, o primeiro ponto, e o primeiro ponto muito importante que fez todas as outras decisões da minha vida valerem a pena e teriam sentido. Eu estou vivo. Eu quero estar vivo. E a partir do momento que você decide isso, nada mais importa. Nada mais é importante no sentido assim de te impactar e te fazer desistir. De te impactar ao ponto de você se achar um bosta, de você achar que você não merece ou que você não vai conseguir. Eu consigo fazer tudo, Ivo. Tudo que eu quero. Vai ter algumas adaptações? Vai. Por exemplo, tu dança. Danço com 2 pés esquerdos. Mas tu conhece dança. Aham. Tu sabe como é que é um chamamé, uma vaneira, uma valsa. A maioria delas é 2x1, 2x2. A minha dança é tudo 1x1. Não. Quer dançar comigo? Quer dançar comigo é 1x1. Ô, por um, tá bom? Então, assim, eu pedalo, eu nado, eu corro, entre aspas, eu remo, eu já fiz tiro com arco. Pra ter uma ideia, eu já pratiquei cerca de 12 modalidades desde o início. Comecei no handball, fui pro basquete, cadeira de rodas. Depois conheci o atletismo, as provas de campo, arremesso de peso, dardo disco. Sempre adorei. Adorei a física envolvida atrás do dardo, por exemplo, a questão da parábola, da força, do ângulo ideal. Para mim, assim, era algo que sempre me chamou a atenção. Aí depois eu fui para uma modalidade que envolve muito isso, que é o salto em altura. Muita técnica, muito fazer certo, tudo no ponto certo, na hora certa, com a força. Porque se tu força demais, passa do ponto e tu não consegue executar da maneira correta. Daí fui para as provas de arremesso. Conheci a natação, então vamos contar. Handball, basquete, atletismo, natação, halterofilismo, tiro com arco, tênis de mesa e tênis de campo, ciclismo, canoagem, remo, esqueci uma, badminton. A maioria eu Caramba! treinei, todos eu conheço, a maioria eu treinei alguma coisa e pelo menos umas 5 ou 6 eu competi. E eu que não tenho nenhum impedimento de praticar esportes, eu fiz. Ninguém tem, Ivo, essa é a basquete. questão. Ninguém tem impedimento, só que cada um vai fazer a sua maneira. A exemplo do Paulo. O Paulo consegue fazer salto em altura? Um salto em altura, não? Consegue, a gente pode Rapaz. empurrar ele, a gente Não, pode... tá. Aí tu tá me forçando. Não, vamos filmar ele pular agora. Agora A gente tá joga aqui, ele ó. numa cama elástica. Joga, Paulo. pode ser. Não, eu tô brincando. É, Paulo, sim. brincadeira, Paulo. Mas assim, todo mundo pode praticar esporte. É. Todo mundo tem o direito e o dever de praticar esporte. Cada um à sua maneira. Nem todo mundo vai virar um Flávio Reis. Nem todo mundo vai virar um Usain Bolt. Nem todo mundo vai virar um Ayrton Senna, um Oscar e assim todos os ídolos que a gente tem. E agora na canoagem, eu conhecendo a canoagem, nem todo mundo vai virar um Rufino na paracanoagem, que já ganhou 2 medalhas paralímpicas. Nem todo mundo vai virar um brasileiro, uma pessoa exemplar, um exemplo de superação. Como ele diz assim, ele teve 4 acidentes de quase morte. Tem um vídeo na internet, depois eu te mando, muito legal dele. Por Mas, por exemplo, assim, ó, Isaquias Queiroz, o cara faz 20 anos que tá na canoagem. Ele é um patrimônio da canoagem, medalhista olímpico, medalhista mundial. Então, assim, ó, não é todo mundo. Esporte de alto rendimento é assim, ó, é uma pirâmide. Todo mundo tá na base. A cada degrau que você evolui, existe uma linha de corte que ela é severa. Esporte de alto rendimento não é inclusão, não é qualidade de vida. Ela segrega, ela beneficia os melhores. E é isso. E é nessa seara que eu tô. Só que todo mundo pode fazer esporte? Todo mundo pode fazer esporte. Todo mundo vai ser de alto rendimento? Nem todo mundo. Então, assim, todo mundo pode fazer, cara. Essa é a questão. Mas mais importante que isso, assim, ó, eu aprendi no decorrer do processo, apesar daqueles porquês que eu tinha lá no começo, por que comigo? Que nunca fiz mal a ninguém. Por que não com um bandido? Um estuprador, um assassino.
Mas eu aprendi a valorizar o que eu passei e transformar isso em algo positivo. Não que eu queira ser um influenciador, ser um motivador, porque todo mundo vai seguir aquilo que eu falar, não. Mas se uma pessoa que estiver assistindo o vídeo, ou entrar nas minhas redes sociais, ou encontrar comigo na rua, no supermercado, ou ouvir aquilo que eu tô falando, se uma pessoa, numa palestra, por exemplo, disser assim, ó, eu vou sair daqui e vou ir pra academia, pra mim é a maior medalha de ouro que eu poderia ter conquistado. Porque, apesar de esse não ser o meu objetivo é a medalha. É remar um segundo mais rápido, é saltar 1 centímetro mais alto. Mas se eu influenciar, se eu ajudar uma pessoa a virar aquela chavezinha que tá faltando, essa é a minha medalha de ouro, sabe? Que massa, Pra cara. mim é sublime esse momento, assim, quando alguém que eu tô perto ou mesmo longe chega assim, Flávio, hoje tu me motivou a acordar feliz, hoje você me motivou a acordar mais cedo, hoje tu botou um sorriso na minha cara, mesmo fazendo piada cancelável, Cancelar, que tem muitas, tu não te preocupa, a gente vai chegar lá. Ah, tranquilo. E pra mim essa é a medalha de ouro, sabe? Cara, e é maravilhoso isso, porque assim, ó, em momento algum tu falou assim, cara, não, eu não tô no esporte, eu tô no esporte pra estar junto com a pessoa. Não, eu tô no esporte pra ganhar medalha, eu quero me melhorar. E eu vou te dizer uma coisa, cara, eu sou uma pessoa muito competitiva comigo mesmo, Tá? tá? Eu não tenho problema nenhum se a gente estiver numa competição e for mais importante pra você, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em afrouxar pra te ganhar. Tá. Agora, comigo mesmo, se eu achar que eu consigo fazer uma repetição a mais na academia e eu não fizer, cara, eu vou ficar uma semana me punindo. E eu vou te dizer uma coisa, eu vi que tu tens essa competitividade, no caso tu com outras pessoas, mas essa vontade de se superar. E eu fiz uma ligação muito grande, porque, em geral, as pessoas que eu tô conversando, que superaram obstáculos ou barreiras, não são impedimentos, como tu falou, mas são obstáculos e são barreiras. Sim. E eu vou colocar aí a perna, ou o caso do Paulo, eu vou colocar o meu caso, que eu sofri com ansiedade e depressão profunda muito tempo. São uma coisa que liga diretamente a superar isso, é essa vontade de se melhorar. É essa vontade de não desistir. Quando você fala assim, cara, eu decidi viver, eu estou vivo, eu decidi ficar vivo. E é muito complicado uma pessoa ver e entender que essa é toda a força motriz que ela precisa. A principal, a base. Isso é basilar. Isso, e todo o resto descende dessa decisão. Assim como o fato, eu quero ganhar medalha, cara, mas eu não sou um cego psicótico onde ganhar medalha a qualquer preço. Não, cara, cada pessoa que se motivar comigo é um galho na árvore, Isso mesmo. É fantástico E a gente vai em níveis, né? A gente vai, aquele limite que a gente empurra no dia a dia, ele vai servindo de degraus para você chegar lá na medalha, chegar no momento do ápice. Eu tenho consciência de que eu não vou começar hoje uma modalidade e amanhã eu já vou ser campeão mundial, campeão brasileiro, quiçá. Não vou nem conseguir remar. Cara, eu competi salto em altura 12 anos. Nível mundial. Nível mundial, sim. Meu primeiro ano em 2011 foi nível nacional e já em 2012 eu fui para a Paralimpíada. Então isso já foi algo bem diferente na minha trajetória. Assim. Então, eu comecei no esporte em 2009, 2010 eu tive um limbo ali no salto em altura, entre o salto em altura e o dardo. 2011 me dediquei ao salto em altura efetivamente e todo o tempo que eu conseguia. E 2012 estava na Paralimpíada, o maior evento esportivo para pessoas com deficiência do mundo até então. Aí o pessoal assim, porra, foi a realização de um sonho, né? Não deu tempo. Não deu tempo de porra, que sonho, que legal que seria ir para a Paralimpíada. Eu entrei numa seara de fazer, dar certo, continuar, fazer, dar certo, me levou para a Paralimpíada. 2016 e 2020, que foi a Paralimpíada do Rio em casa, que foi diferente, e Tóquio, que também foi diferente por causa da pandemia, já teve outro processo. Teve um ciclo olímpico, 4 anos, teve aquele trabalho de mentalizar você lá naquela competição, teve a realização de um sonho quando eu consegui. Mas 2012 não, então já começa diferente a minha história por isso, né? E aí, cara, a gente, 12 anos salto em altura, core em dia, correr, entre aspas, né, com uma perna só exige muito do core. Depois fazer todo aquele movimento acrobático de passagem por cima do sarrafo, muito core. Precisava de um momento para fazer a transição de carreira, né, transição de modalidade, escolhi a canoagem, aproveitando que
O projeto foi instalado aqui em Itajaí, numa parceria entre a Confederação Brasileira de Canoagem e a Associação Náutica de Itajaí, a ANE. Aproveitei a oportunidade e vim, vou lá testar isso aí, ver o que é essa canoagem. Mas é o seguinte, eu vou chegar lá, vou sentar no caiaque e sair remando, porque eu sou atleta olímpico. Claro. Eu tô aqui, eu faço 400 no leg press, eu faço não sei quantos abdominais, eu salto esse sarrafo aqui, não. Beleza, senta no caiaque, Flávia, a professora falando. Tô sentado, tá equilibrado? Tô. Posso largar? Isso aqui é na beira na areia. Posso largar? Pode. Bluff. Ô, quem é que empurrou? Quem é que passou a rasteira? Não, tu tem que achar teu ponto de equilíbrio. E pra mim tem mais um detalhe que envolve física. Pra quem tem as duas pernas, o centro de gravidade fica no meio, distribuído. Claro. Eu tenho que jogar a perna pro meio ou jogar o quadripulado. Então isso foi difícil. Até achar o ponto, foi difícil. Meu amigo, eu tô há 3 anos na canoagem. Faz 1 ano que eu não viro. 1 ano. Ou seja, os primeiros 2 anos, no começo recorrentemente, aí depois a cada semana, e depois foi aumentando esse tempo em que eu melhorei o meu equilíbrio, entendi o processo, entendi que precisava desse passo a passo, desses níveis de evolução, para que o meu core, que era adaptado a uma prática em um solo estável e com 12 anos de repetição, que esse meu core precisava mudar as habilidades dele. Mudar o equilíbrio, mudar as percepções, mudar o gesto. Ou seja, criar novas ramificações, novas habilidades em todos aqueles 30 e poucos músculos que tu comentou. Isso, os paravertebrais lá. Todos. Eu aprendi no podcast isso aí também. Ah, é uma coisa boa, né? O episódio dá gosto de falar paravertebrais. O nome do filho, vem cá, paravertebralzinho do pai. Não, mas assim, e eu cheguei achando que eu ia sair remando, bonitão, o melhor quadro possível. Bom que ele reconhece a humildade de novo, né, cara? Você se obriga a dar passos atrás, você se obriga a olhar por um outro prisma, voltar para a humildade e começar do zero. Eu comecei do zero na canoagem? Não. Por que não, Flávio? Eu vim com a mentalidade de atleta. Eu vim com um corpo de atleta, entendendo que os processos precisam ser feitos, mas a minha adaptabilidade de 12 anos treinando em alto rendimento me colocou num estágio à frente, ou alguns estágios à frente, do que tu pegar alguém que perdeu a perna há 2 anos, 3 anos e que nunca foi atleta. E apenas não, né? Ele passou aquele período adaptando o seu corpo àquele novo modo de viver, seja com prótese ou cadeira de rodas, etc. Então, assim, eu trouxe a minha bagagem que me colocou em estágios à frente, mas não fez eu ser o melhor de cara. Eu precisei 3 anos para ganhar minha primeira medalha de ouro no país, que foi mês passado. Parabéns, foi inclusive, agora. Estava acompanhando... Foi o bloco onde eu te conheci, né? Sim, eu te conheci, logo na sequência. Vamos gravar um podcast? Não, eu preciso competir no nacional aqui. Pera aí, vou trazer 3 medalhas. Não, a gente compete uma prova só na canoagem, é diferente do atletismo, né? Mas é tão difícil quanto. E eu passei 3 anos competindo, treinando. Vai fazer 3 anos em maio, na verdade, né? Ou medalha de prata ou medalha de bronze. Ou medalha de prata ou medalha de bronze. E aí esse ano a gente conseguiu evoluir o suficiente para ganhar a medalha de ouro, entrar nos critérios para competir 2 competições internacionais, que é a Copa do Mundo na Polônia, agora em maio. Lembrando que estamos em 2025, né? Se daqui a pouco você está assistindo esse podcast em um tempo futuro, 2030, 2035, estamos em 2025. É importante, E depois também em agosto tem o Campeonato Mundial na Itália, em Milão, que eu também atendo aos critérios. Nós precisamos aguardar as convocações, os patrocínios, né? Não, as convocações, né? Porque a gente atende aos critérios, mas existe uma comissão, existem algumas coisas, recursos, estrutura que precisam ser analisados pela confederação, e aí ainda não foi publicado nem da Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi só, a primeira etapa era classificatória. O Campeonato Mundial ainda temos uma segunda etapa, dia 26 e 27 agora de maio, perdão, de abril, estamos no mês de abril, que vai ser em Siqueira Campos, no Nordeste do Paraná. E aí, essa segunda etapa, daí sim, após ela vai sair a convocação para o Campeonato Mundial. Mas aí, no caso dessas competições aí, elas são individual, não é tipo o Brasil vai com um representante, não, as pessoas, as pessoas canoístas, chama? Os caiaquistas, que atenderem os atletas que atenderem esses requisitos podem ou não ser chamados, pode 10 do Brasil, por exemplo. Sim, cada categoria, ela tem
uma ou duas vagas, aí depende dos critérios que foram estabelecidos pela comissão técnica. Por país, isso. Por categoria, por país, sim, por país. Tá. É porque é muito caro, existe uma estrutura, existe um planejamento. Então eles não conseguem levar todo mundo. Então, faça essas etapas como classificatórias e aí leva-se aqueles que estão melhor dentro das possibilidades financeiras e estruturais da confederação. Então, assim, por exemplo, dentro da minha categoria, né, o Rufino, que eu comentei, ele é meu adversário. Ele já está com a vaga garantida no Campeonato Mundial, porque no ano passado ele ganhou uma medalha no Campeonato Mundial do ano passado. Entendeu? Então ele já tem uma vaga garantida. Como eram duas que o país abriu para compor a sua delegação, restava apenas uma vaga. E aí eu e outro menino, que é o William, estamos em franca disputa. Fui melhor que ele nessa primeira etapa, mas eu preciso carimbar e confirmar isso na segunda etapa, né? Vai sim. Não, isso aí a gente tá treinando pra isso. Se vai acontecer, eu não sei, né? Porque a gente... Vai pra lá e vai dar o melhor, sempre. A canoagem, ela é complexa. Porque ela, diferente do atletismo, que você está numa pista fixa, que lá o máximo que vai acontecer é uma chuva, um vento ou um frio, aqui nós estamos trabalhando com uma figura da natureza instável, muito instável, que é a água. E que, dependendo do dia, ela não te permite fazer o que tu precisa fazer, ou o que tu pensou que tu precisa, ou o que tu objetivou para aquele treinamento, que foi o dia de ontem, por exemplo. Um vento lascado de bater onda lateral no caiaque, entrando água dentro do caiaque. O que isso impacta, Ivo? Quando você está num ambiente controlado, que é a pista, eu vou lá, faço um salto, sento no colchão, tomo uma água, vou no banheiro, relaxo, alongo, 3, 5 minutos, faço outro salto. Você entra num estágio de recuperação com uma tranquilidade maior. E por mais que às vezes esteja chovendo ou ventando, aquilo ali, ele não te gera um prejuízo, entre aspas, tão grande ao ponto de você não conseguir saltar. Sim. Na água é diferente. Se tiver uma condição adversa, de médio para adversa, você já não consegue executar a técnica correta para remar. O encaixe do remo na água, a potência. Por quê? Porque ao invés de aplicar o remo na água no ponto correto e aplicar potência, tu tá preocupado em não virar, porque a onda tá batendo do lado, ou o vento tá te jogando. Ou então tu joga, faz a remada aqui assim e saca. Quando você tá com o remo alto aqui assim, a pá tá em pé, vem o vento e te leva. E ele começa a te jogar pro lado. E aí tu tem que brigar com o vento para conseguir cravar a pá do outro lado. Virou outro esporte, é sobrevivência. Vira sobrevivência. E tu não consegue fazer o barco desenvolver porque tu não tá conseguindo remar, porque tem essas intempéries. E isso acontece nos treinos e também pode acontecer em competição. Às vezes tu treina num ambiente totalmente como uma piscina, como a gente diz, chega na competição tem marola, tem vento, tem qualquer coisa que te atrapalhe. Então, é um esporte muito complexo, que envolve muitas variáveis e, mais uma vez, me fez me apaixonar por conta da complexidade. Como eu falei, no dardo, depois no salto em altura, que tem muita complexidade, e agora na canoagem. Eu acho que tem jeito de a gente desenvolver essa paixão pelo complexo, essa paixão pela dificuldade, ou isso, talvez a pessoa nasça com isso ou não? Porque, cara, isso... Cara, eu vou te dizer que eu gosto do simples também, tá? Mas simples não te move. Não, eu gosto de ficar em casa, no meu sofá, no meu Netflix, meu conforto. Só que eu tenho uma frase que eu uso muito, talvez tu já tenha ouvido, que eu uso muito nas minhas palestras, nas conversas, nos momentos em que eu acho que ela pode agregar alguma coisa, né? Inclusive eu tenho uma camiseta com ela. Você é o resultado... Calma. Você é o resultado... Tá, agora, peraí, me fugiu, calma lá. Tem problema, vamos lembrar. Ai, caçamba, vamos lá. Resumir, eu acho que não é isso direito, mas você é resultado do teu esforço. Então, o que isso quer dizer? Se você escolher ficar em casa, no Netflix, comendo chocolate, pipoca, bebendo refrigerante, o resultado... Sabe o que é o resultado? Vai ser aquele, vai ser proporcional. Então, é bom, é confortável. Nossa, como eu gosto num dia de calor ligar o ar-condicionado e ficar em casa. Ou num dia de frio, fechar a casa toda, dar aquele efeito estufa e ficar lá embaixo de um cobertorzinho. É muito bom. Todo mundo há de convir que é bom. Mas e o resultado disso? Cara, e é exatamente isso. As pessoas acham, e assim, eu tenho essa conversa direto com meus amigos, Fábio. Ivo, mas tu gosta de correr. Ivo, mas tu gosta de... Tu é louco que tu nunca fica em casa assistindo televisão.
como é que eu vou te convencer essa pessoa que, cara, hoje, cara, faz um ano e pouco que eu comecei a correr. Hoje eu vou dizer que eu me divirto em algumas corridas. Lembrei da frase. Você é o resultado das suas escolhas. Sim. Tudo que você escolhe, ele vai te dar resultado. Sim. Escolhas negativas, entre aspas, confortáveis, vão te dar resultados proporcionais. Confortáveis, isso. Escolhas não tão positivas, que te levam à busca de um limite, tiram do confortável, vão te levar para resultados que te deixam cada vez mais melhor. Cada vez mais melhor, não, cada vez melhor. Tem uma que é assim, se você fizer coisas fáceis, a sua vida vai ser difícil. Se você fizer coisas difíceis, a sua vida vai ser Torna-se fácil. É isso aí. E isso pra mim, essa frase pra mim, ela se tornou meio que um mantra. Você é o resultado das suas escolhas. Ótimo. E é isso. Lá quando eu perdi a perna aos 16, eu não escolhi ficar em casa. Eu não escolhi me esconder. Eu não escolhi ficar triste. Cara, todo mundo que convive comigo há muito tempo, raramente me viu triste. Tem uma atleta que treina com a gente, a Marisa, ela foi uma das pessoas que me convidou para vir para Itajaí. Ela me viu bravo uma vez. Bravo. Então assim, pra me tirar do sério é difícil. E pra me deixar triste, eu acho que é mais difícil ainda. Porque eu não fico, cara. Eu não me permito ficar triste. Sabe por quê? A amputação, ela não é um ponto final. É uma vírgula. Você mostrou claramente isso pro mundo. É uma vírgula. Você não está continuando a frase. Você precisa de uma vírgula para você mudar de direção, para colocar um mas, um porém, um não e tanto. Mas continua, você está vivo. Então, a amputação, a dificuldade que você possa ter hoje aí, seja estar acima do peso, seja dificuldade financeira, seja dificuldade amorosa, não sei. É uma vírgula. A tua escolha, aquilo que tu escolher fazer com o que tu tá acontecendo contigo é que vai determinar o que tu vai ser daqui uma semana, um mês, um ano. E aí, quando eu escolhi passar por esse processo todo e ergui a cabeça e escolhi estar vivo, ser feliz, tudo que eu faço dá certo. A minha esposa diz assim, eu não sei o que acontece contigo, as coisas caem no teu colo, tudo vem pra você, tudo acontece assim, ó, parece que é mágica. Eu paro pra ela assim, ó. Pode parecer, não é, mas parece. As pessoas dizem assim, pô, o Flávio só viaja. Quando eu vejo tá em Curitiba, quando eu vejo tá em Brasília, ou viaja pra fora, ou não sei o quê. Ou então, roupinha da seleção, roupinha da Nike, roupinha o patrocínio isso. Ah, vida boa. Vem acordar 5 da manhã todo dia, faça frio, faça sol, chuva, vento, com dor. Eu tô com a parte da minha, parece que eu tô com torcicolo aqui. A parte de trapézio, supraescapular aqui assim, ó, travado. Mas não é travado assim, que se tu encostar, dói. Mas amanhã eu vou estar treinando. Claro. Treinei ontem à tarde na academia, um peso descomunal lá no exercício que a gente faz. Hoje de manhã a gente rodou 1 hora. E outra técnica coloca assim, ó. É 1 hora e eu quero o mínimo 10 km. Te vira. Hoje tá melhorzinho de fazer, já não é um esforço tão grande. Mas há 1 ano e meio atrás, a gente olhava assim, já, puta que pariu, vai doer, mas vambora. E aí esse ato de se colocar em situações de desconforto fazem a gente evoluir. Tem uma frase tua que eu ouvi no vídeo teu, que é uma frase que eu tenho falado já nesses últimos 2 anos e pouco de vida aí que eu mudei, que tu fala assim, a minha vida não acabou depois da amputação, a minha vida começou depois da amputação. E eu tenho dito isso. As pessoas, eu falo para as pessoas geralmente isso, cara. Eu tenho 2 anos e 4 meses de vida. Sim. A minha vida, eu comecei a viver, foi quando mudei a minha mentalidade, tomei essa decisão de aceitar a vida, de escolher viver, cara. Porque até então, é claro, eu tive experiências boas, tive experiências ruins. A vida é isso, né? Mas eu não tinha escolhido viver, eu não tinha escolhido a vida. Mas tu consegue fazer um paralelo e retroceder para tentar entender o que te levou a chegar naquele ponto em que você chegou e entender que você não pode repetir? Tipo, eu não tive escolha, quer dizer, tinha, né? Então, são paralelos que a gente consegue traçar, mas são situações diferentes. E se a gente traçar um outro paralelo, por exemplo, com o Paulo Germano, ele também não teve escolha. O Paulo me falou exatamente isso. Então, assim, é diferente. Eu tive escolha. Talvez isso, para mim, psicologicamente, foi mais fácil de trabalhar. Eu não tive que passar por aquele momento de luto de uma maneira rompante. Teve um luto, teve um processo de amadurecimento, de entendimento, mas foi uma escolha para estar vivo. As pessoas, às vezes, não têm essa oportunidade. Só que quem tiver a oportunidade de escolher estar vivo,
tá cometendo um grande erro se não estiver aproveitando o fato de estar vivo. Então, assim, eu pergunto pra você porque isso é importante, porque às vezes as pessoas podem estar nos assistindo e podem não estar conseguindo trazer isso para a realidade dela. Eu acho que o primeiro ponto e o mais importante para essa virada de chave é entender em que momento ela tá. O que trouxe ela até ali? O que ela pode fazer de diferente para sair daquela areia movediça, sair daquela estagnação, pular aquele muro que às vezes a gente olha, tem 5 metros de altura, mas se a gente for olhar mesmo, é uma pedrinha. 20 centímetros, isso aí. Então assim, tu consegue parar para fazer esse paralelo? Cara, consigo. E o que eu tenho trabalhado é justamente isso, assim. Eu tenho trabalhado em uma forma de guia, porque o Paulo falou exatamente a mesma coisa. Ele falou assim, Ivo, para mim foi muito mais fácil. Eu não tinha a opção não quero mais me virar com a cadeira de roda. Eu não tinha essa opção. Tu tinha. Tu podia ficar em casa dormindo sem fazer nada ainda. O que tu faz? E, cara, eu acho que... Acho não. Eu estou apostando a minha vida nisso, né? Que tudo começa com um propósito. Porque qual que é o problema? Em tudo que eu tenho visto, as pessoas falam, é um passo de cada vez. E isso é a maior verdade? É um passo de cada vez. Mas se eu der um passo para lá, eu vou cair no mar. Então eu tenho que saber para onde eu estou dando um passo de cada vez. Tem o norte, né? Isso, tem o norte. Então, cara, a primeira coisa é tu encontrar o norte. E aí depois que tu encontra o norte, é claro para você que tu não vai chegar lá. É difícil demais. É uma escada muito grande. E aí que entra a disciplina. Sim. Que mesmo sabendo que eu não vou chegar lá, eu vou dar um passo à frente. Mesmo sabendo que eu não vou ser o Flávio Reis da canoagem do salto em altura, mas eu vou tentar correr um pouquinho mais rápido. Até porque pra isso tu precisa perder uma perna, né? Então acho que é legal, né? Melhor do que ser o Batman, né? Mas então, você vai dando um passinho pra frente cada vez a mais. E aí eu acho que vem pro último ponto, que daí é você ter o foco no que você tá fazendo. Porque a partir do momento que você dá alguns passos, começa a ficar difícil. Eu acho que não vou te dar uma má notícia, porque eu acredito que tu já tenha consciência disso. Mas quando tu começou a falar assim agora, comecei agora na canoagem, foi muito difícil no começo, eu acho que é claro que a dificuldade real vai começar agora, né? É agora que é difícil. E aí que entra o teu foco. Então você tem que ter o seu norte, ter a disciplina de dar um passinho por cada vez, e depois você ter o foco, que a dificuldade está ali. Exatamente. No esporte, a gente tem, assim, todos esses 15 anos que eu já estou envolvido com esporte, eu aprendi a analisar algumas situações, assim, tanto pessoalmente, né, de experiência própria, mas convivendo também com outras pessoas. No começo, a gente evolui a galope. Então, a primeira competição que eu saltei 1,40, a segunda 1,50, a terceira 1,55, a quarta 1,60, a quinta 1,63, a sexta 1,65, Cada vez menos. a sétima 1,66, e assim foi indo. Então você evolui rapidamente e atinge um platô. E aí as pessoas param. E aí as pessoas param porque a dificuldade maior não é pra mim, eu não consigo, o outro é melhor, não tenho recurso, não tenho estrutura, ninguém aposta em mim, e aí qualquer que for a desculpa. Sabe qual que eu acho que é a maior mentira que as pessoas falam? É que o começo é o mais difícil, cara. Não, é não? As pessoas se convencem nisso. Começar é o mais difícil. Eu vou começar hoje. Cara, começar não é o mais difícil. Aceita isso. O mais difícil é você ter regularidade, constância. Com certeza. Mesmo se isso doer, mesmo se isso estiver custando pra você, financeira, mentalmente, socialmente, fisicamente. Porque, por exemplo, assim, em 2009, quando eu vim morar em Itajaí, o meu parente mais próximo estava em Francisco Beltrão ou Porto Alegre. 630 e 600. Eu vim para Itajaí, eu saí de um concurso público. Em Francisco Beltrão, fiscal de tributos. Mais 6 meses eu ficava estável, né? Passava de estágio probatório. Eu saí de um concurso público. Qual era o meu objetivo? Ser atleta de alto rendimento, atleta profissional. Eu queria viver a vida de um atleta. Foi fácil nos primeiros anos? Não foi. Eu morei 1 ano e meio num alojamento dentro de um ginásio que nós montamos. Tu é de Itajaí, tu conhece o Ivo Silveira. Sim. Quem montou aquele alojamento ali fomos nós. Eu e mais 2 ou 3 aleijadinhos. Esse é o nosso porto funcionando. Boa, ótimo. Eu e mais 2, 3 aleijadinhos. 1 ano e meio. Nós, os ratos, as baratas, o frio, o barulho no final de semana que a gente estava descansando com os jogos e eventos. Depois a gente conseguiu alugar uma casa de atletas.
É fácil morar com outras pessoas, cada um com o seu jeito, cada um, não é? 4, 5 atletas. Um mais educadinho, o outro nem tanto, um mais limpinho, festa, o outro não tanto, um mais regradinho na dieta, por exemplo, isso já era 2011 para 2012, eu indo para Paralimpíada, o outro tocando o fuck you, né? Em bebedeira, né? Era atleta, mas se dava o direito, entre aspas, tanto que não evoluiu o suficiente. Trabalhei, primeiros 2009, 2010, 2011 eu era atleta e também trabalhava, sou professor de geografia, de profissão. Depois da amputação eu fui para a faculdade, fui trabalhar na Sadia, meu primeiro emprego foi dentro da Sadia, na sala de corte, na sala de embalagem. Trabalhava em pé, da meia-noite às 6 da manhã, ia para a faculdade das 7 às 11, das 7 às 10, das 6 às 10, pegava o ônibus, descia na frente do frigorífico, trabalhava até às 6 da manhã e ia caminhando para casa, mais 6 km. Uma perna só, é importante ter frisado isso. Uma perna só, já com uma perna só. Mas era que eu tinha? Claro. Ou ia de muleta, ou ia de prótese, eu cheguei a usar prótese 3 anos na minha vida. Dormia das 7 às 5 da tarde, levantava pra ir pra faculdade de novo. Então foram 3 anos assim. Aí saí pra ir pro concurso. Aí saí do concurso pra morar no ginásio e trabalhar como professor aqui em alguns momentos. Até conseguir, com o passar do tempo, em 2015, eu tomei a decisão de eu sair do meu segundo concurso, que naquela época eu tava trabalhando no governo do estado, dando aula no Afonso News, lá no Cordeiros. Perto de casa. Dei aula lá há quase 3 anos também, mas 2 anos e meio. Eu acho que eu tô com um bloqueio aí de 2 anos e meio. O limite do funcionalismo público. No funcionalismo público. Eu acho que eu tô com alergia. Mas valeu a pena, porque em 2015 eu fui para o Mundial em Doha, no Catar, fiquei em 7º, medalha de prata no Parapan de Toronto, no Canadá, e valeu a vaga na Paralimpíada do Rio 2016. E aí sigo desde então como atleta profissional. Ou seja, aquele Flávio de 2009 que chutou tudo pra cima e foi em busca de um sonho, entre aspas, de um objetivo, eu acredito que eu já alcancei, né? 3 Paralimpíadas, eu não sei, tu pode dar tua opinião. Aí, né? Com certeza, eu acho que mais do que alcançou, tu se tornou a pessoa que faz esse sonho ser real, né? Tu conhece o termo queime os barcos? Não, acho que não. Provavelmente é mito, mas a ideia, essa mentalidade estoica que hoje tá bem em moda, eles pegam algumas partes, assim, eles têm uma lenda que os vikings, quando eles chegavam em algum lugar, eles queimavam os próprios barcos, porque ou eles conquistavam ou eles morriam. Sim, era tudo ou nada. Exatamente, e é o que tu fez. No final das contas, sim. Eu larguei funcionalismo público também no final desse ano, tô tentando agora essa mesma vibe, cara, é isso, você te coloca numa posição onde você vence ou você sucumbe. Isso. Sim. Ou vai ou racha, né? Você tende a vencer, cara. Você tende a vencer. De uma maneira ou de outra você tende a vencer. E é mais ou menos isso que a gente vive no dia a dia também, aqui no treino. Porque assim, a gente vem de um dia anterior de 2 treinos. E naquele dia posterior tu tem que entregar o melhor da tua vida. E não é uma vez só. São 4 no mínimo. Porque nossos treinos eles são divididos em etapas, né? Então, segunda, quarta e sexta a gente faz tiros de velocidade, terça e quinta roda. Só que segunda, quarta e sexta é o melhor da tua vida. A gente não pode deixar pra dar o melhor da vida lá na competição. Na competição é uma repetição do que tu faz aqui. É o resultado das tuas escolhas. Exatamente, é o resultado das tuas escolhas. O Bolt fala assim, ele tem uns vídeos dele que fala assim, as pessoas acham que a parte mais difícil é correr 10 segundos na Olimpíada. Não é! O mais difícil é você conseguir cumprir o que está planejado no dia a dia. É fazer 10 mil tiros que eu fiz para estar aqui. Correr tantos 1000 quilômetros que eu corri para estar aqui. Semanalmente aqui, a gente chega a fazer 80, 90 quilômetros remando. Em momentos que são específicos para isso. Sim. Tu faz a conta no mês. E é todo dia. Com vento, com chuva, com sol, com frio. É todo dia. Hashtag. Então, assim, o mais difícil é você ter essa constância. É você ter essa fibra, essa energia, essa vontade, essa perenidade, essa condição de se colocar numa situação de desconforto constante. Desconforto diário. Acordar todos os dias às 5 da manhã, enquanto todo mundo dorme. É isso aí. Acordar todos os dias às 5 da manhã e em muitos momentos ver a sua esposa só no outro dia. Por exemplo, a minha esposa ela trabalha dando aula, né, professora de educação física também. Então,
No domingo, por exemplo, a gente vai descansar lá 9 horas da noite, eu acordo às 5 da manhã na segunda, ela acorda às 6. Então a gente não se vê. Na segunda ela não volta para casa ao meio-dia para almoçar, porque é longe e não vale a pena. Só que ela também não volta para casa no final da tarde, porque de lá ela já vai para outro trabalho. E aí, se eu, na segunda noite no caso, se eu deixar para esperar ela, ela chega já perto das 11. Como é que eu acordo às 5 da manhã no outro dia? Então eu tô indo dormir às 8, eu não vejo ela de novo. Eu vou ver ela na terça-feira, meio-dia, se as nossas agendas derem certo, porque às vezes não dá. Então às vezes eu vejo ela no domingo e na terça-noite. Então, às vezes a gente não coloca isso na balança, mas isso tem um fator fundamental. A parte mental, a parte social, a ausência, a dieta, o descanso, os equipamentos e aí tudo. A equipe técnica que tu tá envolvida está na mesma vibe, na mesma vibração. Os colegas de treino estarem na mesma vibe, na mesma vibração, com o mesmo desejo, com a mesma ânsia de vencer, de todo dia ficar um pouquinho melhor. Não adianta tu estar em 4, ter 3 remando pra frente e um remando pra trás. Ferrou-se. E tem, tá? Não é difícil de encontrar alguém que tenta, pô, de novo. Ah, era pra remar 10. Ah, vamos fazer só 7 e vamos embora. Ninguém vai ver. Eu vou ver. Meu desempenho vai se sentir com Eu isso. vou ver. Ó, eu posso estar mentindo aqui. E se eu estiver mentindo, eu juro com os pés juntos que não é mentira. Eu quero dizer aqui, e eu posso estar enganado, mas é difícil estar enganado. Eu nunca entreguei um treino menos do que a professora pediu. Se ela pediu 10, eu entreguei 10.1. Se ela pediu 9, eu entreguei 9.1. Salvo exceções que realmente acontecia alguma coisa que realmente impedia que a gente entregasse algo menor do que ela pediu. Se são 4 tiros, são 4 tiros. Se dá para fazer um quinto, a gente faz um quinto. Se são 10 quilômetros, são 10 quilômetros ponto 3 no mínimo. Hoje a gente fez 10.5. Era 10. A gente podia fazer o trivial. Eu e o Gabriel, meu colega de treino. Uhum. A gente podia fazer só o mínimo. Não. Eu não vou suportar a ideia de, pegando um gancho naquilo que tu falou, assim, se eu puder fazer mais uma série eu faço. Eu não vou suportar a ideia de ir numa competição, ficar em segundo, terceiro, ou não finalizar a competição, encostar o barco na marina ou na areia e parar pra pensar assim, se eu tivesse feito aquela repetição a mais. Ah. Isso pra mim seria um abismo, seria algo extremamente perturbador. Sim. Pensar assim. Sim. E é por isso que eu digo, treino mais do que eu gostaria e menos do que eu deveria. Aham. Tem o Tom Platz, ele é do fisiculturismo, e ele fala uma parada que é essa mentalidade. Ele fala, você pode sair da academia suado e contente, ou você pode sair um fracasso. Simples assim. É simples assim, exatamente. Mas eu vou te dizer uma coisa também, hoje em dia a sociedade ela tá tão, vamos utilizar a palavra complexa também para não ofender ninguém, que até falar dessa maneira pode parecer grosseria, ou tá sendo hipócrita, ou tá sendo qualquer outra coisa que se utiliza hoje em dia, assim. Cara, pergunta pra mim, é fácil ser atleta? Não é. Eu vou ser atleta? Não. Se tu continuar com essa mentalidade, tu não vai ser atleta. Ou você muda, ou tu vai continuar fazendo o que tu sempre, tendo o resultado que você sempre teve. Isso é no esporte, isso é na vida, isso é na academia, isso é no relacionamento, isso é na família, isso é onde tu for. Se tu fizer o mesmo, o resultado é o mesmo. Adianta. Como você lida com uma coisa é como você lida com todas as coisas, né? E se tu lida com essa dedicação no esporte, cara... reverbera. Exatamente. Tu vais lidar com essa preocupação em todas as tuas coisas. Tu vai lidar com a tua esposa, tu vai cuidar dela dessa forma. O momento que você vai ter junto, com certeza. Eu não vou dar uma remada na minha esposa. Não chega assim na prática nesse ponto. Não literal, não. Né? Não, é importante a gente frisar, né? Amor, não vou. Mas no trabalho tu vai ser a mesma mas disciplina. No trabalho dá vontade de dar remada, né? Dá, né? A vontade dá, mas igual, a gente tem vontade de ficar em casa sem fazer nada. Também. Eu acho que uma parte enorme do sucesso, eu acho que a totalidade do sucesso depende de você fazer as coisas que você não quer fazer. Sim, esse é o supra-sumo, é o santo grau da evolução. Exatamente. Da evolução, né? A gente se colocar nessa situação desconfortável, né? A gente aprende com o passar do tempo que
Primeiro que o ser humano ele é super adaptável, né? É a nossa maior qualidade, a adaptabilidade. Adaptabilidade. Sempre foi assim, sempre vai ser, né? Eu no começo, a gente não foi feito para andar de muleta. Pra começar. Então eu andava 50 metros, parecia que queria arrancar os braços. No outro dia eu andava 60, no outro dia 100, uma semana eu andava 200 e tal, até o momento de ir pra escola, quase 2 quilômetros andando de muleta. Até o momento em que, nas muitas das minhas histórias, eu andei 6 quilômetros. Tinha bebido umas? Tinha. Queria chegar em casa e arrancar os braços? Queria. Mas fiz. Eu conto essa história, eu fiz. Não repito isso em casa. Né? Não pego a muleta, não pega a muleta do vô, do vizinho aí pra fazer isso. Não vale a pena, mas eu fiz. Eu fiz um trail, assim, uma caminhada de 3 horas na Chapada Diamantina. Perdão, Chapada dos Guimarães, Mato Grosso. Cerrado, em janeiro, sol a pino. A gente saiu meio-dia pra caminhada, pra ter uma ideia. E aqui, ó, vamos, eu tava sempre na frente. Não, eu não vou ficar para trás desses frangos aqui, não. Tá certo, cara. E aí eu acabava fazendo com que os outros viessem atrás, todo mundo, né? Óbvio. Que mais? Eu já fiz rafting, já pulei de bungee jump, já pulei de salto de parapente. Confortável pra mim, faz muito sentido. Não. E aí, voltando lá, o ser humano é adaptável. Claro. Como a gente falou, ficar no sofá, maravilha. Perfeito. Porém, o corpo se adapta. A gente gosta também, viu, pessoal? Não é que a gente não gosta de ficar em casa sem fazer nada. Precisamos. Um chocolate, um cafezinho quente, uma pipoca. Exatamente. Mas aí que vem a nossa força, né? Cara, eu queria conversar um monte contigo sobre como era a adaptação, mas eu acho que a gente falou um negócio muito mais legal, que é o esporte e o rendimento, porque é uma parada assim, ó, esporte é saúde até você colocar rendimento. Sim. Não é mais saudável. Não. Agora, isso quer dizer que é ruim? Não, cara. Não. Uma vida bem vivida, ela também não é saudável. Você vai se estressar, porque se o teu trabalho ser bem vivido, você tem que se esforçar nele. Se você se esforçar nele, você vai ter problemas, empecilhos. Sim. Então, eu acho que... Tu vai ter sucesso, mas pra chegar lá, tu vai ter que passar um monte de percalços, né? Exatamente. Sim. E no esporte, o alto rendimento é assim. E tu é um esportista de alto rendimento. Sim. Eu não. Só que fazendo um paralelo... Esporte de alto rendimento, que é o meu caso, com uma vida de trabalho, com um emprego ou com uma empresa assim, né? Não é saúde ser atleta. Assim como ter uma empresa e tal, também não é totalmente saudável. Tô aprendendo isso. Porém, eu aprendi que, guardadas as devidas proporções, é claro, tomando os devidos cuidados, tu consegue ter uma longevidade. Eu tive 3 lesões na minha carreira, de 12 anos de salto em altura. E olha que eu já fiz muita estripulia. Eu saía do chão em 1,20 m de altura. Uma vez, Flávio, não, 3 séries de 10. Eu saía de 1 metro, caía no chão e voltava. Saía uma vez só, Flávio, não, 3 séries de 15. Eu dava voltas ao redor da pista, saltitando. Uma vez, não, 4, 5. Saltava barreira. A gente fez um monte de loucura. Por que eu quero dizer isso assim? Eu tive lesão 3 vezes. 2 entorses de tornozelo, em competição, porque aí tu também tá procurando o limite. O máximo, né? E uma lesão de sólio grau 4, um estiramento de sólio grau 4 meu Deus do céu, esse músculo pequenininho que tem atrás da panturrilha, que agora me fugiu a memória, porque eu tratei mal o primeiro entorse. E fui protelando. Tive 3. Por que eu não tive lesões? Até o momento em que eu decidi fazer a transição de carreira, que daí foi por uma situação mais crônica. Eu levava 45 minutos para começar o meu treino. Ô Flávio, mas o que tu fazia em 45 minutos? Eu chegava, eu fazia uma mobilização, eu fazia um aquecimento dando volta ao redor da pista, aí eu voltava, eu fazia alongamento, depois eu fazia educativos em pé e educativos no colchão. Era no mínimo 45 minutos. O que muitas pessoas iam para fazer só aquilo e pegava as coisas e ia embora, eu comecei o meu treino na pista todo dia. Não é um dia sim, outro não. 40, 45 minutos, às vezes 1 hora de pré-aquecimento, aquecimento, alongamento, educativo no chão e educativo no colchão. Daí começar o treino. Para daí começar meu treino. Aí vinha lá as séries de salto, as séries de salto no colchão, as séries de tiro, as séries de tiro na escadaria e assim por diante. As séries de corrida com halteres nas costas, com barra, com 20 quilos, corria 50 metros, saltitando. Aí começava o treino. E aí eram mais 2 horas de treino, 1h30, 1 hora, 2 horas.
O que eu sempre fiz tudo muito fora da curva. Porque primeiro eu precisava saltar com uma perna só e sem referência. Então eu precisava ir além. E fazer esse pré antes do treino me gerou uma perna forte, um joelho forte, um tornozelo forte. Nunca tive lesão, cara, fora de competição, praticamente. Quando a gente fala que não é saudável, o pessoal tem que entender que não quer dizer que seja pior do que você ficar em casa assistindo Netflix comendo Doritos, né? Só que vai ter outras consequências, né? Exatamente. Exato. Isso vai ter outras consequências. Sim. Né? Mas é isso, Flávio. Mais ou menos está na nossa hora aí. Onde é que a gente te encontra? Eu vou botar tudo embaixo na legenda, mas só quiser conversar com a câmera aí, ou parece que tá mais em ti mesmo. Bom, onde é que a gente te encontra? Agradecer, né? O bate-papo. Eu sempre digo que uma palestra, uma entrevista funciona muito bem para a parte psicológica minha, porque a gente faz muito review. Eu lembro de coisas que ficam lá no subconsciente que a gente perde às vezes a noção da tamanha importância que aquilo tem na nossa vida. Então pode ter certeza que amanhã eu vou estar treinando com muito mais vontade, porque liberou um monte de lembranças e de caminhos e de incentivos, auto-incentivos que eu tinha deixado de lado. Vários insights aqui. Então, começar agradecendo. Me procure nas redes sociais, principalmente no Instagram. É claro que hoje em dia é uma das principais ferramentas. Então é Reitz Flávio, R-E-I-T-Z Flávio. Manda lá no seu direct se tiver alguma curiosidade, se tiver alguma pergunta que às vezes a gente não deixou passar aqui. Talvez a gente tenha que fazer uma segunda parte. Não, bora. Porque a gente não falou de próteses, a gente não falou de grandes eventos, a gente não falou da parte mental, que é importantíssima, a gente não falou de dieta. A gente não esmiuçou a parte de treinamento físico. Fazer um podcast 4 horas. Faz no estúdio, pede umas pizzas. Bora. Vamos fazer a parte 2, a parte 3. Vamos, com certeza. A gente não falou do futuro. Eu quero ir para Los Angeles 2028. Você vai? Eu quero muito. Quero ir lá para ganhar medalha. Esse é o objetivo. Então, assim, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade, algum elogio, algum xingamento também a gente aceita de bom grado. Se quiser fazer um Pix também, a gente aceita também. Já vamos passar o número, já? E é isso. Obrigado, fico à disposição. Obrigado, Ivo. Valeu. Sempre à disposição, tá? Parabéns pela sua garra também. Valeu. Não é fácil virar essas páginas. São pesadas, mas vale a pena. São pesadas. Valeu, patrão. Valeu, galera. Obrigado. Até a próxima.